Amado, muito obrigado. Porque nós lemos uma vez mais a palavra, agora nós iremos pregar a palavra. Nos ajude, Senhor, a falar segundo a tua vontade, não segundo a nossa vontade. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Por gentileza, tomamos o assento, louvamos a Deus. Amados, nós temos alguns irmãos que não puderam estar conosco no motivo de força maior, a saber, nossa irmã Bruna, nosso irmão Vini, me enviaram mensagem de que não poderiam estar conosco por motivo de força maior, motivo de esquerda de trabalho, mas os filhos acabaram de chegar, Gabriel e Bruno acabaram de chegar. Ela falou que você viria, eu estava esperando você chegar, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus, amados, porque como Deus é misericordioso. Vou tornar a falar para você entender. Como Deus é misericordioso. Quando você quiser ver a misericórdia de Deus, olhe-se no espelho. Você verá que muitas pessoas não tiveram a mesma iniciativa de você aceitar Jesus Cristo como Salvador e conseguir chegar até onde você chegou com Cristo Jesus. Os dias são maus, irmãos. Está difícil de servirmos ao Senhor Jesus, mas nós vamos até o dia que Ele nos chamar para o reino dos céus. Nossos irmãos, nossas irmãs, nosso irmão que está nos visitando lá de West Palm Beach, sabe que aqui no Hawaii, Satanás ele é endemoniado, irmão. Aqui não se brinca com o diabo, irmão. Se brincou com o diabo, ele passa a rasteira muito fácil, porque na verdade o Hawaii nós sabemos que por ser, digamos assim, as pessoas falam que é o paraíso na terra. E minha Bíblia fala que é diferente, não é verdade? O paraíso, quando Deus fez o paraíso, é algo completamente diferente do Hawaii. Existe uma beleza aqui no Hawaii, realmente, em muitos lugares, exuberante. Obrigado. Todavia, amados, nós sabemos que nosso paraíso está muito além do Hawaii. Esperamos Jesus voltar a qualquer momento. Nós não temos vaidade em morar no Hawaii. Nós temos, na verdade, o privilégio de Deus de nos ter feito morar aqui, e o Senhor tem pago nossos compromissos, nossas contas, pela sua infinita e bondosa misericórdia. Como Deus é misericordioso. Não tivemos ninguém ou alguém no ano de 2025 que tenha recebido uma carta de despejo porque você não pagou o seu aluguel no ano passado. Amém. Glória a Deus. Não houve alguém aqui, irmãos, que ficou sem comer na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Deus colocou alimentação na nossa mesa todos os dias do ano de 2025. Glória a Deus. Não fomos visitar alguém ou ninguém aqui, irmãos, que estivesse dentro de um leito de hospital, ao qual nós sabíamos que não teria condições, através do acidente de carro ou coisa pior. Pelo contrário, Deus nos guardou tudo isso. Existem muitas razões de nós glorificarmos a Deus e agradecermos ao Senhor pelos livramentos do ano de 2025, irmãos. Deus foi muito bondoso para conosco. Guardou inclusive os nossos familiares lá no Brasil. Guardou os de perto e guardou também os de longe, porque Deus, Ele é fiel. Deus nos guardou nos mínimos detalhes. Guardou aqueles que têm documentação e aqueles que também não têm. Deus guardou da mesma forma e permanecerá guardando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, Ele é fiel para guardar nossos irmãos. As coisas estão difíceis, mas o nosso Deus é Deus do impossível, e o Senhor, Ele cumprirá com a sua palavra até o fim. Amados, o texto que nós temos lido é de conhecimento de cada um dos irmãos da igreja, porque fala da mulher do fluxo de sangue, há 12 anos enferma, uma situação deplorável, por certo perdeu tudo que tinha, como já havia perdido tudo com os médicos, e agora ela traz em si, traz com ela uma carga muito grande de uma responsabilidade que não era dela. Ela não escolheu aquilo, irmãos. Ela não escolheu aquele fluxo de sangue. Ela não escolheu viver daquela maneira. Todavia, 12 anos se passaram. E aqueles 12 anos foram 12 anos de muita tristeza, 12 anos de muita separação. 12 anos longe, por certo, vamos dizer, se tivesse marido, longe do marido, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu o pai, perdeu a mãe, porque foi colocada como uma pessoa impura. Tudo que ela tocava tornava-se impuro.
Tinha que ter a sua cadeira separada, a sua casa separada, a sua cama separada, as vestes separadas, prato separado, tudo deveria ser separado, porque aonde ela tocava era uma pessoa impura. E todos conheciam e tinham que saber, assim como naquela época todos deveriam saber que a pessoa estava leprosa, para que então dissesse: olha, sai de nós. Alguns pegavam em pedra, atiravam neles, porque não queriam que o leproso se aproximasse. Assim também essa mulher tornou-se uma mulher impura. Agora note, irmãos, nós que somos homens, digamos assim, de passagem, que o homem quando se tornava-se leproso naquela época, o homem consegue se virar com mais, vamos dizer assim, com mais garra, né? A nossa forma de pensar, a maneira do homem pensar é totalmente diferente da forma da mulher pensar. Eu entendo e sei muito bem que existem mulheres que têm mais atitudes de hombridade de homens do que muitos homens. Muitos homens levam, na verdade, simplesmente o homem sapiens nas costas, mas na verdade a hombridade, o caráter dele, muitas vezes perde o caráter, a hombridade e a postura de uma mulher. Existem mulheres que são mais trabalhadoras do que um homem. Existem mulheres que levam muitas das vezes a casa nas costas, porque às vezes o marido ele quer ficar de sombra para fresca e altas ondas. E isso traz um certo desgaste para o casamento. E a mulher consegue levar. Todavia, numa situação dessa, a mulher agora estava numa situação deplorável, a sua mente estava totalmente voltada para a situação, uma pessoa feminina, vamos dizer assim, estava a dispor da situação. Que vergonha saber que ela estava com aquele problema. Quero que você se coloque um pouquinho na situação dessa mulher do fluxo de sangue. Não foram, irmãos, 12 dias, nem 20 dias. Foram 12 anos. Como diz a irmã Vânia, 12 anos. Foram 12 anos naquela situação deplorável, até que ouviu-se dizer que Jesus estava passando na rua de sua casa. Que maravilha! Oh, glória. Mas ela era uma mulher que conhecia a palavra de Deus. Ela conhecia a palavra de Deus. Ela estava baseada dentro daquilo que os profetas haviam falado. Ela sabia, ela tinha noção do que estava acontecendo e ela creu que Jesus, ele era o Filho de Deus e que poderia trazer a ela a solução do problema. Ou melhor, irmãos, digamos assim, ela arriscou tudo. Ela, na verdade, não tinha nada mais a perder. Porque se alguém soubesse que ela estava ali no meio daquela multidão e fosse aquela mulher impura, imunda, esbarrando nos outros, porque Pedro falou: Senhor Jesus, a multidão te oprime, ou seja, te aperta. Por certo, aquela mulher estava no meio, esbarrando nos outros, impura, imunda, e ela arrisca tudo. Eu vou tocar nas vestes, na orla da veste de Jesus. Eu vou lá embaixo, tocar lá embaixo. E já expliquei para os irmãos a razão pela qual ela não tocou em cima. Seria muito fácil ela passar e tocar no ombro de Jesus e sair fora. Não, na verdade, com todo o corpo coberto, o rosto coberto, para não ser reparada, seria muito fácil ela tocar no ombro de Jesus e sair. E simplesmente sair. Se você ler no capítulo 8, fala bem claro que Jesus, ele curava, muitas pessoas tocavam Jesus e eram curadas. Mas por que essa mulher não fez isso? Ela fez mais do que isso. O texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, se não me falha a memória, nos fala que haveria de vir um que traria cura na orla do seu manto. Esse era Jesus. Malaquias profetizou dele. E acontece que a pessoa do Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. A pessoa do Senhor Jesus, ele trazia na orla do seu manto cura. A mulher, ela gravou isso em seu coração, em sua mente, e ela, quando viu que era Jesus, ela foi lá embaixo, ajoelhada, se arrastando, e tocou na orla do manto de Jesus. No que tocou na orla do manto do Senhor Jesus, ela foi, diz o texto, que o sangue estancou. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 44 diz: chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Em Marcos capítulo 5, versículo 34 nos diz:
E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. O texto que nós lemos nos fala que Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Que maravilha! Amados, eu estava durante essa semana meditando sobre esse texto, sobre essa passagem, e o Senhor Jesus, mesmo ali, diante daquela multidão, todos apertando, e por certo, eu quero cura, eu quero cura, eu quero cura. Jesus, quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ele para tudo e diz: parou, saiu o poder de mim. E Pedro perguntou: Senhor Jesus, não vês que a multidão te oprime? Não, alguém me tocou de forma diferente. Eu senti que saiu poder, saiu virtude de mim. E aquela mulher, irmãos, naquela situação, ela olha para Jesus e fala: Senhor Jesus, foi eu quem te tocou. E Jesus fala justamente isso que nós lemos, irmãos. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Lucas 5,34, vai em paz e ser curada deste teu mal. Por que Jesus ele falou dessa maneira com essa mulher? Quando a mulher tocou nas vestes de Jesus, o sangue estancou. Veja bem, irmãos, ela foi curada, mas não foi sarada. Existem muitas pessoas que andam com Jesus, dizem que conhecem Jesus, conhecem a sua palavra, vieram do mundão, estão na casa de Deus, foram curados, mas não foram sarados. Jesus, quando ele fala para aquela mulher: você está sã, está dizendo para ela o seguinte: a partir de hoje, tudo que você passou, diante do que as pessoas falaram contra você, que chamaram você de imunda, chamou você de tantos outros nomes, não dava valor para você, a partir de hoje eu estou reestruturando e fazendo tudo novo dentro de você, no seu coração, no seu corpo, na alma e no espírito, eu estou fazendo tudo novo. Jesus fez aquela mulher ficar sã, não apenas curada. A cura do corpo, irmãos, até mesmo o próprio médico pode curar. Até mesmo nós podemos curar uma ferida do nosso corpo. Curar, irmãos, é bem diferente, totalmente diferente de sarar. Quantas das vezes nós estamos vivendo uma vida de forma curada e não sarada? Se você quiser saber se você está curado ou sarado, como você reage diante das situações? Porque geralmente o diabo sempre busca te ferir aonde foi a ferida aberta. Ele sempre toca aonde está a cicatriz. O fato de ter a cicatriz não significa dizer que você está sarado. Você pode estar curado, mas não sarado. Existem muitas pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Jesus dizendo: você está sã a partir de hoje. A sua alma está sã, uma alma sadia. Quando você lê na palavra de Deus, Evangelho segundo São Mateus, esse Evangelho segundo São João, o São é exatamente isso, amados, que estou falando para os irmãos. Se refere a uma pessoa inteira, completa, restaurada por completo. Então, sempre que você lê Evangelho segundo São Lucas, esse São aí é de uma pessoa que foi curada, mas também foi transformada pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Amém. Nós não podemos estar neste ano 2026 apenas curados. Temos que entrar em 2026, como já entramos, sarados, irmãos. 2025 por certo causou feridas em nós. E cada ano que passa, o crente é atacado de várias formas, de diversas situações. Existem várias formas do diabo nos atacar, nos ferir. E por que não dizer, irmãos, que a seta que Satanás mais usa para ferir o cristão é chamada da seta da ingratidão. Como nós somos ingratos às vezes? Como Deus se entristece? Eu costumo dizer e reafirmo que todo pecado inicia-se com o pecado da ingratidão.
Nenhum pecado começa fora da ingratidão. Nós temos que aprender diante de Deus a ser gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos dado e como Deus tem nos abençoado. Obrigada, Senhor. Deus tem nos dado além do que nós merecemos. Obrigada. Verdade, Deus. Virou já filosófico as palavras do nosso irmão Bruno Lemos. Inclusive já foi dito ali em nossa casa, na passagem de ano, que nosso irmão Benedito Ilan, quando disse: Deus, além de nos dar comida, nos dá o paladar. Deus poderia simplesmente, Bruno, nos dar comida, olha, se contente com a comida. Não, Ele nos dá o paladar também para a comida. Deus nos dá um teto para nós habitarmos. Por mais humilde que seja o seu teto, irmãos, dê graças a Deus pelo seu teto. Por pior que seja a enfermidade, dê graças a Deus, porque Deus ainda está segurando a situação diante dessa enfermidade. Por pior que seja o problema que você tenha passado, meu amado irmão, Deus tem muito mais para a sua igreja. Deus tem muito mais para nós. Não fique olhando para o passado, para a enfermidade da alma que passou. Observe agora, escute a voz de Jesus, sarando a sua alma, sarando as feridas, porque Ele é Deus e sabe exatamente o que está fazendo. Aleluia. Ele sabe o que está fazendo, irmãos. Ele sabe como trabalhar em nós. E por que não dizer que Deus, muitas das vezes, irmãos, Ele busca trabalhar sempre para quebrar o nosso ego. Nós, seres humanos, somos orgulhosos, sim. Somos prepotentes. Somos soberbos. Para se dobrar diante de Deus, Deus teve muitas das vezes, Ele trabalhou de formas distintas para com um, para com o outro. Comigo me trouxe para a obra de Deus de uma maneira, outros vieram de uma forma mais suave, outros vieram por ser através de uma perseguição, outros às vezes em cima da morte, outros quase descendo a sepultura, outros diante de uma grande enfermidade. Deus soube como quebrar o homem e trazer para o seu caminho. Dê graças a Deus porque o Senhor trouxe você para os caminhos dele. Glória a Deus. Dê graças a Deus porque o Senhor muitas das vezes não abre a porta para você ou para nós quando nós queremos ver a porta aberta. Dê graças a Deus quando Deus fechar a porta de algum negócio para você ou de algum estabelecimento para você. Se mantenha no lugar que Deus te colocou. Se contente com aquilo que Deus tem colocado na sua mesa, em sua despensa. Deus, Ele é Deus, irmãos, para realizar no tempo dele o que Ele tem preparado para cada um de nós, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas não recebem a bênção porque apenas não querem ouvir a palavra do Senhor Jesus, mostrando para Ele e olhando a Ele nos olhos, querem apenas serem curados. Apenas o fluxo se estancando é o suficiente. Não se contente apenas com estancar a situação. Se contente com a bênção completa, irmãos. Amém. Com a bênção completa do Senhor Jesus. Amém. Se contente quando Ele fala, olha, a bênção está completa. E Deus sempre nos dá, irmãos, sempre além do que aquilo que nós pedimos e do que nós imaginamos. 2026, Deus tem algo muito bom para cada um de nós. Glória a Deus. 2026, Deus tem bênçãos para a igreja. Louvado seja Deus, mas entenda isso, irmãos. Guarde o seu coração. Agrade ao Senhor quando você receber a sua bênção. Antes de entrar no 2026, eu falei para os irmãos que o Senhor Deus falou no meu coração para falar para a igreja. O que separa, o que desvia o crente são as bênçãos e não as lutas. No tempo da luta ficamos firmes. Não, vou orar, eu vou jejuar, vou consagrar. Quando chega a bênção, aí nós começamos a se afastar de Deus. Quando chegam as bênçãos, nós pensamos que nós somos o bambambam da situação. Agora nós somos uma pessoa em destaque. A pessoa em destaque. Quando não tínhamos documentação, éramos fiéis a Deus. Recebemos documentação, não, agora eu sou alguém na vida. Não passamos a ser nada, irmãos. Continuamos sendo a mesma pessoa. E com mais responsabilidade quando você não tinha. Você sai do brincar e vai para a cidadania americana, as responsabilidades são maiores agora do que com o brincar. Não muda nada. Mas muitas das vezes a bênção de Deus na nossa mão, se nós não tivermos cuidado, irmão, nós nos desviamos do caminho.
Eu aprendi longos anos que quando nós queremos conhecer um homem, não Cleide, dê poder a ele. Quer conhecer um homem, irmãos? Dê poder a ele. Muitas pessoas não sabem trabalhar com o poder que tem. Ele pode ser humilde. Ele pode ser humilde, viu? Permita-me aqui fazer menção no peito daquele testemunho que a senhora me deu acerca do Senado, em que havia lá foi um senador, me parece, ao qual, irmãos, ele perdeu o cargo e ele tinha que colocar uma pessoa no lugar dele. E ele passando, irmãos, ele viu quem? Um pintor, funcionário do Senado, pintando a parede. Estou certo, meu irmão? Ele foi, pegou o nome do rapaz e colocou o nome do rapaz como suplente dele. Ele perdeu o carro. Quem entrou no lugar do senador? Esse pintor. Segundo a irmã Cleide, que conheceu a situação, diz que este homem, irmãos, de pintor, ele virou simplesmente, segundo a minha palavra agora, segundo a noção que eu tive da situação, um demônio. Ninguém mais conhecia aquele pintor. Ele fez coisas tão bárbaras que talvez nem o outro tenha feito. Irmãos, existem pessoas que não conseguem trabalhar com o poder que Deus coloca nas mãos. Existem pessoas que não sabem. Por essa razão, eu quero crer que Jesus permitiu 12 anos de provação para essa mulher, para quando ela receber a vitória, ela dá graças a Deus, aleluia, e abraçar com questão, com gozo essa vitória e agradecer a Deus por resto de sua vida. Amado irmão, em nome de Jesus, dê graças a Deus por tudo quanto Deus tem me dado. Dê graças a Deus por tudo quanto Ele te deu e lhe dará ainda neste ano, em nome do Senhor Jesus. A bênção de Deus é grande sobre nós. Aleluia. A bênção do Senhor é grande sobre a sua vida. É grande sobre a sua família. Essa mulher, irmãos, estava numa situação que nenhum de nós aqui passamos por essa situação, graças a Deus. Mas se o Senhor permitisse que nós passássemos por ela, como é que nós sairíamos dessa situação? Seríamos mais um daqueles que iríamos glorificar o Senhor? Ou nós seríamos um daqueles que iríamos falar contra Deus? Onde estaríamos nós? A mulher foi curada, mas Jesus fez questão de chamá-la. Olha, a partir de hoje você está sã. Não apenas curada, mas sã. A Santa Ceia do Senhor Jesus, amados. Quando nós olhamos para o pão e para o cálice, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós, não apenas para nos dar cura, mas que sejamos sarados. Amém. Amém. Que você possa entender isso. Na ceia do Senhor Jesus, eles tomavam 4 tipos de cálices na Páscoa, e foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Passou o primeiro cálice, Ele deu graça, passou o primeiro cálice, o segundo cálice, no terceiro cálice é que veio o cordeiro, no quarto cálice nenhum deles tomou esse cálice. Jesus pega, ele termina ali então, interrompe a ceia e ele vai para o Monte das Oliveiras, e ali no Monte das Oliveiras o Senhor Jesus, ele fala com Deus: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Veja bem, irmãos, ele serviu os discípulos 3 cálices. O cálice que era, irmãos, para o sofrimento, guardou para ele. Guardou para ele. Esse cálice seria o cálice da consolação, mas a consolação tinha que passar pela cruz. Você nota que quando Jesus ele foi crucificado, ele falou: Pai, está consumado. Pronto, ali ele tomou o cálice. O cálice foi por mim e foi por você e por todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, nasceram de novo, passaram nas águas batismais, confessando diante do homem que está arrependido dos seus pecados, suas falhas, e agora vive para o Senhor nosso Deus. Ele passou por tudo isso, por mim e por você. E por que não dizer, irmãos? Por que não dizer que Jesus tem nos poupado de muitos problemas? Por que não dizer que Ele tem sido tão misericordioso para conosco?
Por que não dizer que nós poderíamos estar passando por situações muito mais diversas do que essa que nós passamos? Eu digo aos irmãos, aqui no Hawaii nós somos privilegiados. Glória a Deus. Como Deus nos abençoado aqui, meu amado irmão. Altas ondas. Oh, glória. Nós estamos numa ilha, irmãos. Tudo aqui é bem resumido para nós. Tem aquelas pessoas que falam, poxa vida, chuva outra vez, novamente chuva. Irmãos, se não chover, nós não temos água. A água do Hawaii é da chuva. Se não chover, onde nós iremos parar? Tem pessoas que conseguem amaldiçoar a chuva porque não conseguiram passear. Ô irmãos. Tem pessoas que estão curadas, mas não estão saradas. Tem pessoas que estão curadas do problema que passou com o filho, com o pai, com o avô, com a avó. Não estou curada daquela situação. O que o meu avô falou para mim, já estou curada. Eu não quero mais. Se lembrar, dói. Irmãos, a pessoa quando está sã, ela lembra e não machuca mais. Verdade. Quando você está são, você lembra e não machuca mais. É mais um. Que venha mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10. Que possa me afrontar o mundo inteiro. Que todo Hawaii me afronte. Eu, todavia, estou são na presença do Senhor, nosso Deus. Independente das perdas, independente da situação, nós estamos servindo a Deus. Nós caminhamos para o reino dos céus, amados. E não podemos abrir mão da vitória em que Jesus de chegarmos no reino dos céus. Diga amém por isso. Amém. Você está curado se refere à cura de uma doença, a ferida ou problema específico. Não garante que tudo esteja plenamente restaurado. Você curado não significa que esteja plenamente restaurado. Note que os leprosos foram curados, apenas um retornou. Apenas um retornou. Nem todos estão curados. Não se magoe por qualquer coisa. Guarde o seu coração. Se você sente que ainda as pessoas lhe machucam, lhe magoam, que a situação que você já passou te machuca ainda, significa que você precisa colocar diante de Jesus e falar: Jesus, eu preciso ser sarado nessa situação. Retira isso do meu coração. Existem, irmãos, culpas que nós não conseguimos retirar por nós mesmos. Existem culpas que psicólogo, terapeuta não consegue tirar, não vai tirar do seu coração, o medicamento não vai retirar, irmãos. Só Jesus é que pode dar a palavra: ser sarado, ser são, esteja sã. Só Ele que pode fazer como Ele faz, através da sua palavra. Quando você deixa a palavra do Senhor Jesus entrar em seu coração, tudo se transforma. Tudo se transforma. Nós precisamos estar nesse ano 2026 sarados, não apenas curados. Amém.